Eu tenho 52 anos, trabalho em contabilidade, moro num apartamento de 2 quartos no mesmo bairro onde cresci, e a pessoa mais importante da minha vida sempre foi a minha tia Conceição. Não uma das mais importantes, a mais importante. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Acidente de carro numa estrada de interior, numa sexta-feira de julho. Eu não tenho memória dela. Tenho uma foto, uma só. Ela está de lado, segurando alguma coisa fora do enquadramento, e o cabelo cobre metade do rosto. Nunca vi os olhos dela direito. Meu pai sumiu antes disso. Não sei se antes ou depois. Ninguém nunca me contou com clareza. Quando eu perguntava, minha tia Conceição suspirava fundo, dizia: "Ele era fraco, Renata", e mudava de assunto com tanto jeito que eu aprendi a não perguntar mais. A Conceição me pegou. Assim mesmo, me pegou. Não adotou formalmente. Pelo menos era o que eu sempre acreditei. Era sobrinha criada, que é uma coisa que existe muito no interior e ninguém questiona. Você mora lá, você é dela, ponto. Ela nunca casou, nunca teve filhos, ou pelo menos era o que eu achava. Trabalhou a vida inteira como costureira, depois como professora de corte em cursos do município. Mãos sempre ocupadas, sempre com agulha ou caneta ou linha, nunca parada. Me criou com firmeza. Não era carinhosa do jeito dramático que aparece em filme. Não me sufocava de abraço, nem chorava em aniversário. Era o tipo de amor que aparece em ato. Acordava cedo para me levar na escola quando estava chovendo, ficava acordada me esperando quando eu saía de festa, brigava comigo com raiva de verdade, mas no dia seguinte estava lá com café na mesa como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de amor você não nomeia enquanto está dentro dele. Você só entende depois. Quando eu fiz 40 anos, ela me disse: "Você foi a única coisa certa que eu fiz na vida." Eu ri, achei exagero de idosa sentimental e mudei de assunto. Hoje eu sei que aquilo não era exagero. Era confissão. A Conceição começou a piorar aos 63 anos. Primeiro foi a memória. Pequenas coisas, nome de rua, onde tinha guardado o talão de cheque. Depois vieram as quedas. Depois o diagnóstico. Comprometimento cognitivo moderado com risco de progressão. Não era Alzheimer ainda, mas podia virar. A família, e quando digo família, digo os primos dela, os filhos dos primos, o pessoal que aparecia no Natal e sumia no resto do ano, ficou em silêncio. Ninguém se ofereceu para nada. A minha prima Sônia, que é filha do irmão dela, morava a 40 minutos de distância e sumiu completamente depois do diagnóstico. "Trabalho demais, Renata, você entende?" Eu entendia, mas também entendia que eu era a única que ia lá toda semana. Assumi os remédios, as consultas, a papelada. Fui nomeada procuradora informal, depois formal, depois responsável pelo plano de saúde, pelos pagamentos, pelo apartamento dela. Quando precisou de internação pela primeira vez, uma pneumonia em agosto do ano passado, fui eu quem ficou no corredor do hospital por 2 dias. Não me arrependo de nada disso. Só conto porque é importante você entender que eu não era sobrinha de Natal. Eu estava lá, sempre estive. E justamente por estar lá, eu estava lá no dia em que tudo mudou. Se você já cuidou de alguém da família quase sozinha enquanto o resto sumia, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber como você lidou com isso. E se essa história já está te pegando de alguma forma, considera se inscrever no canal, porque as histórias que chegam aqui são desse tipo, reais, pesadas e sem final fácil. Era uma terça-feira comum. Ela tinha sido internada 3 dias antes, por conta de uma infecção urinária que desceu para o rim, coisa que acontece muito em idoso. O médico explicou com aquela voz cansada, de quem já explicou 1000 vezes. Ela estava estabilizada, mas iam demorar mais 2 dias antes de liberar. Eu fui ao apartamento dela buscar roupas limpas, o travesseiro favorito que ela não dormia sem, e a escova de dente rosa choque que ela comprava sempre da mesma marca. Abri o guarda-roupa do quarto. O cheiro era dela, lavanda e naftalina, e um sabonete antigo que eu nunca soube o nome. Fui pegando as blusas dobradas na prateleira de cima, aquelas de tecido leve que ela preferia porque hospital é quente demais, Renata, sempre quente demais. E aí,
Atrás das blusas, encostada na parede de madeira do fundo do guarda-roupa, havia uma caixinha de sapato. Não era nova. A caixa estava amarelada, com a borda inferior um pouco amassada, como quem foi aberta muitas vezes. Tinha uma fita de cetim azul enrolada ao redor, desbotada, mas ainda amarrada com nó. Eu não sei por que peguei. Podia ter deixado. Provavelmente deveria ter deixado. Mas peguei. Abri a caixa em pé, ali mesmo, ao lado do guarda-roupa. Tinha fotos. Muitas fotos. Antigas em preto e branco. Algumas coloridas daquele jeito desbotado dos anos 70, 80. Fui passando uma por uma sem urgência. Achei que eram memórias dela, coisas da juventude, a família dela lá no interior. Aí eu vi uma foto de uma criança, uma menina de colo, recém-nascida, com aquela careta de recém-nascido, e a mulher segurando ela, jovem, cabelo preso, sorrindo com os olhos fechados de tanto sorrir. Era a Conceição, jovem, mas era ela. Eu conheço o rosto dela de cor. Virei a foto. No verso, com aquela letra miúda e inclinada que eu reconhecia como dela, para a minha filha, com todo o amor que eu não soube dizer em voz alta. Maio de 1973. Fiquei parada. Maio de 1973. Eu nasci em maio de 1973. Coloquei a foto de volta na caixa. Peguei outra. E mais uma. E mais uma. Tinha uma carta dobrada no fundo, escrita à mão em papel de carta cor-de-rosa, com a borda florida. Daquele papel que se usava antigamente para coisa importante, coisa que merecia capricho. Não consegui ler de uma vez. As letras embaralharam. Li o começo 3 vezes antes de entender o que estava escrito. A carta era da minha mãe, da mulher que eu acreditei por 52 anos que era minha mãe. Ela escrevia para Conceição. Pedia desculpa. Dizia que não tinha como criar, que não tinha condição, que o homem tinha ido embora, que ela estava sozinha e com dívida e com medo. Dizia: "Você sempre foi mais forte do que eu. Cuida dela como se fosse sua, porque ela é. E no final, não precisa contar, não precisa nunca contar, só ama ela." Sentei no chão. Não foi uma decisão. Meu corpo simplesmente dobrou. Fiquei sentada ali por quanto tempo eu não sei. Talvez 10 minutos, talvez 30. O apartamento estava em silêncio e cheirava essa lavanda, e eu segurava aquela carta com as 2 mãos, como se fosse afundar se soltasse. Fui reconstruindo. A minha mãe, a que eu conhecia como minha mãe, não morreu em acidente. Ou morreu, mas antes ela me deu, me entregou para a irmã, porque não conseguia. A Conceição, minha tia, era minha mãe biológica. Ou não biológica, mas aqui ficou. A carta da outra dizia: "Cuida dela como se fosse sua, porque ela é." O que isso significava exatamente? Tinha mais no fundo da caixa. Um documento. Uma folha dobrada, desgastada, com carimbo de cartório. Certidão de nascimento. O meu nome estava lá, Renata, a data certa, o lugar certo. No campo mãe, Conceição das Dores Mendonça. No campo pai, em branco. Essa certidão nunca chegou às minhas mãos. A que eu tinha era outra, com o nome da outra mulher, a que eu chamei de mãe a vida toda, sem nunca ter a conhecido de verdade. 2 certidões, 2 registros, 2 versões de quem eu era, e uma delas estava guardada numa caixinha de sapato atrás de blusas dobradas, amarrada com fita azul desbotada por 52 anos. Cheguei no hospital com o travesseiro, a escova de dente rosa e a caixinha de sapato. Não planejei levar a caixa. Peguei junto com as outras coisas no automático, como quem não consegue largar algo que ainda não processou. A Conceição estava acordada, sentada na cama, com o cabelo branco preso num coque frouxo, assistindo algum programa de culinária com o volume baixo. Quando me viu entrar, o rosto dela abriu num sorriso daquele jeito. Lento, inteiro, sem performance. "Demorou", ela disse. "Trânsito", eu disse. Coloquei o travesseiro. Coloquei a bolsa com as roupas no armário. Puxei a cadeira e sentei do lado dela. Ficamos um tempo em silêncio. Ela voltou o olhar para o programa de culinária. Eu olhei para minha mão segurando a caixinha no colo. "Tia." Ela virou. Eu fui pegar suas roupas. Ela olhou para a caixa. E eu vi, juro que vi,
O exato momento em que ela entendeu, o rosto dela não caiu de susto. Ele fechou, devagar, como quem finalmente chega num lugar que sabia que ia ter que chegar um dia. Eu encontrei isso no guarda-roupa. Ela ficou em silêncio por muito tempo. O programa de culinária continuava. Uma mulher ensinava como fazer um bolo de fubá. Eu ia te contar, ela disse por fim. A voz estava baixa, sem tremor. Não agora, mas um dia. Quando? Quando eu fosse embora. Entendi. Ela tinha planejado o que eu ia descobrir depois da morte dela. Carta guardada, caixa guardada, verdade guardada. Tudo calculado para acontecer quando ela não precisasse mais ver minha reação. Não foi raiva o que senti naquele momento. Foi uma tristeza tão funda que não tinha nome. Antes de continuar, se você chegou até aqui, essa história já te tocou de alguma forma, eu sei. Comenta aqui embaixo. Você conseguiria sentar do lado de uma pessoa assim e ouvir a explicação? Ou você iria embora? Quero muito saber o que você faria no meu lugar. Por quê? Eu perguntei. Por que você não me contou? Ela demorou de novo. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Porque eu não sabia se você ia ficar. Saí do hospital naquele dia sem saber o que eu era. Não dramaticamente. Não fui chorando pelo corredor, não bati porta, não gritei nada que me arrependesse. Simplesmente cheguei num ponto em que eu precisava de ar e de silêncio. E disse que ia buscar café e não voltei tão cedo. Fiquei no corredor do hospital por quase 1 hora. Aquele corredor longo com cheiro de álcool e comida morna, com o barulho de maca rolando de longe em longe. Fui tentando organizar o que eu sabia. A mulher que morreu quando eu tinha 4 anos, a que eu chamei de mãe, era na verdade minha mãe registrada numa certidão alternativa, a que chegou nas minhas mãos. Ela entregou a Conceição por incapacidade, não por maldade. A carta dela não tinha raiva, tinha derrota. A Conceição me pegou, me criou, me amou da única forma que ela sabia. Com ato, com presença, com silêncio quando precisava e com firmeza quando eu precisava mais. E guardou a verdade não por vergonha de mim, por medo de me perder. Isso era o mais difícil de engolir. Porque eu entendia. Não aprovava, mas entendia. Ela passou a vida inteira com medo de que, se eu soubesse, eu fosse embora. Que eu fosse achar que tinha sido enganada, que ia olhar para trás e ver 50 anos de mentira em vez de 50 anos de amor. E a questão que eu precisava responder, ali naquele corredor de hospital, era: eu ia olhar como? Porque as duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Era mentira e era amor. Era segredo e era entrega. Eram 52 anos de presença real, de sacrifício real, de uma mulher que podia ter me mandado para orfanato ou para outro parente e não mandou. Ficou. Eu podia ir embora. Juridicamente eu podia contestar a certidão. Podia processar, podia fazer barulho. Tinha prova. Tinha documento. A caixa estava lá. Ou eu podia voltar para o quarto. Não foi uma decisão fácil. Quero que fique claro isso. Não foi aquele momento de filme em que a pessoa respira fundo e volta radiante com o coração resolvido. Eu voltei com o coração bagunçado, os olhos vermelhos e sem saber exatamente o que eu ia dizer. Mas voltei, abri a porta. Ela estava do mesmo jeito, sentada, o programa de culinária agora em outro bloco. A mesma mulher ensinando outro bolo. Puxei a cadeira, sentei. Você quer me contar tudo agora? Ela me olhou por um momento. Depois desligou a televisão e contou. Ela contou por quase 2 horas. Eu não vou reproduzir tudo aqui. Algumas coisas são dela e vão continuar sendo. Mas o essencial. Ela e a outra mulher eram irmãs. Não primas, irmãs. A outra, mais nova, mais frágil, foi a que engravidou de um homem que não ficou. Quando percebeu que não ia conseguir, foi até a Conceição e disse: eu não consigo, você consegue. E a Conceição disse sim. Não havia adoção formal porque a família toda sabia e ninguém queria escândalo. O registro foi feito de 2 jeitos. Um oficial, com o nome da mãe biológica, que ficou no sistema. E um refeito depois, com o nome da Conceição, que ficou na caixa.
A mãe biológica morreu de fato. Não em acidente de carro, mas de problema no coração, 2 anos depois de me entregar. A história do acidente foi uma versão que a Conceição criou para eu ter algo palpável, um evento, uma data. Não um desaparecimento, não um abandono. Eu achei que era mais fácil assim, ela disse. Para você ou para mim? Ela ficou quieta depois. Para mim, eu sei. Essa honestidade, depois de 52 anos, naquele quarto de hospital, com o soro no braço e a voz cansada, foi a coisa mais corajosa que eu já ouvi na vida. Ela não se justificou além do ponto. Não ficou repetindo que foi por amor, que foi para me proteger, que foi o melhor que podia. Disse que foi mais fácil para ela. E ficou com isso. Fui embora naquela noite sem saber o que a gente era uma para outra do ponto de vista formal. Sobrinha criada, filha de criação, filha registrada numa caixa de sapato, mas sabia o que ela tinha sido na prática, a pessoa que ficou. A única que ficou. Levei 3 semanas para conseguir ligar de novo sem ter voz embargada. Fui lá pessoalmente toda semana. Não mudei a rotina. Mas ficava em silêncio mais do que antes, e ela respeitava. Não tentou apressar o meu processo. Na 4ª semana, fui ao cartório. Não para contestar nada, não para processar ninguém. Fui para entender o que estava documentado, o que era válido, o que precisava de regularização. O tabelião foi objetivo. A certidão original, com o nome dela, era registrada, válida, e eu podia, se quisesse, oficializar isso. Eu precisei de mais um mês para decidir. Voltei ao cartório numa manhã de terça-feira, com chuva fina, sem avisar ninguém. Assinei. Não chamei a família. Não fiz post. Não liguei para a prima Sônia, que tinha sumido durante a internação. Liguei para Conceição. Tia, eu disse, e me corrigi. Conceição. Ela ficou em silêncio do outro lado. Eu assinei hoje. Tô no cartório. Oficializei. Outro silêncio. Depois, uma respiração funda. E a voz dela, mais baixa do que nunca. Você não precisava fazer isso. Eu sei, eu disse. Fiz porque eu quis. Ela não disse obrigada. Ela não disse eu sabia que você ia entender. Ela disse uma coisa só. Vem tomar café aqui hoje? E eu fui. Não somos uma história de reconciliação perfeita. Existem perguntas que eu ainda não fiz e que talvez nunca vá fazer. Porque ela está com quase 70 anos e a memória vai indo. E tem coisas que precisam mais do meu silêncio do que da minha necessidade de entender tudo. Tem dias que eu olho para ela e sinto uma raiva que não consigo nomear. Não raiva dela especificamente. Raiva da situação, do tempo, de tudo que foi guardado em vez de dito. Mas tem dias, a maioria dos dias, em que eu olho para ela tomando besdá o café dela, com a mão firme no xícara, o cabelo branco preso, a postura reta de sempre. E eu penso, essa mulher decidiu ficar. Num mundo cheio de gente que vai embora, ela ficou. E às vezes isso é tudo que você tem. E às vezes isso é suficiente. Se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que criou uma criança que não era oficialmente dela, ou se você mesmo já descobriu algo que mudou quem você pensava que era, conta nos comentários. Essas histórias precisam ser ouvidas. E se você quiser continuar recebendo histórias assim, se inscreve no canal. A gente posta toda semana.